Excelência disse, nós temos que implementar tal medida para aprender com os nossos erros. A pergunta que eu faço é a seguinte, ministro, o senhor aprendeu com os erros que cometeu, que levaram a indústria da construção civil pesada no Brasil à falência? O senhor aprendeu com os erros que cometeu, que levaram a indústria da construção civil pesada no Brasil à falência? O senhor aprendeu com os erros que cometeu, que levaram a indústria da construção civil pesada no Brasil à falência? Portanto, o senhor não falou no objeto e nem apresentou um Plano Nacional de Segurança Pública. Apresentou medidas, não um Plano Nacional de Segurança Pública. Em segundo lugar, o senhor fala da agressividade. Não, são perguntas que incomodam o senhor. O senhor deveria enfrentá-las, mas o senhor não as enfrenta. Em terceiro lugar, ministro, dizer o seguinte, o senhor diz que impacto econômico do seu projeto não foi feito porque isso é um pedido da oposição. Não, é o artigo 113 da Constituição. 113 da Constituição, no ato das disposições constitucionais transitórias, que exige impacto financeiro. Isso, ministro, o senhor falou dos erros. Um dos objetivos do seu pacote é a questão do combate à corrupção. Mas, ministro, eu li esse livro aqui, O Espetáculo da Corrupção. E esse livro é do Valfrido Vardi. Ele diz, como um sistema corrupto e o modo de combater estão destruindo o Brasil. O senhor era juiz. E como juiz, se portou para além de ser juiz, com protagonismos, exerceu o papel de polícia, de Ministério Público, e quando fez com luzes, Vossa Excelência esqueceu de fazer o que os países avançados fazem. Como eles combatem a corrupção? Eles retiram os gestores, preservam as empresas, fazem programas de integridade, há a devolução do dinheiro público, mas as empresas sobrevivem. Aqui, pelo senhor, foi o pior exemplo de destruição de empresas. Eu tenho aqui os números, olha, 330 mil empregos eliminados na indústria de construção civil pesada no Brasil. 95 mil na Odebrecht, 90 na Andrade Gutierrez, 80 na OS, 20 mil na UTC, 17 mil na Engevix, 13 mil na Queiroz, 3.500 na EAS, 760 na Promon e 12.500 na Camargo. Nenhum país do mundo faz isso com a sua empresa. O combate à corrupção, ele é cirúrgico. Se fosse feito com uma quimioterapia, teria acabado com o câncer, mas matado o paciente. Nós temos que combater a corrupção, mas preservar as empresas como o mundo faz. E Vossa Excelência protagonizou esse triste capítulo da vida nacional. Mas depois, famoso, um juiz protagonista, os juízes devem ser mais recatados, protagonistas, da luz. Vossa Excelência prendeu o adversário e foi ser ministro do adversário, porque se aquele que o senhor prendeu fosse candidato, teria sido presidente. E Vossa Excelência foi ser ministro daquele que Vossa Excelência beneficiou com a prisão, com os vazamentos eleitorais. E eu vou para o plano. Presidente. O plano. 639. Volta para o 639. Ele está entrando no plano agora, delegado. Sobre o plano. O plano, primeiro, não tem impacto financeiro. Quanto vai custar? O senhor acha menor um dispositivo constitucional, o artigo 113 da DCT, que diz o seguinte: a proposição legislativa que cria ou altera despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Está na Constituição, não é coisa da oposição. Em segundo lugar, ministro, a excludente de ilicitude virou nesse país uma ordem para matar. Matar quem? O Itzel, com helicóptero, ele atirou em evangélicos numa tenda. Crianças que estavam indo para a escola. Segundo lugar, ministro, o senhor sabe que o locus de organização do crime no Brasil são os presídios. E o senhor, sem impacto, aumenta o público, sem dizer quem vai sair, e, ao mesmo tempo, vai aumentar a violência na nossa sociedade. E terceiro, ministro,
a legalização das práticas ilegais que Vossa Excelência adotou no Paraná. E aí eu vou dizer quais que está no seu projeto. A primeira prática ilegal foi quando Vossa Excelência, no projeto agora, quer legalizar a cooperação internacional, feita pela primeira instância. O que deu aquela cooperação internacional com os Estados Unidos? Os Estados Unidos da América treinaram os promotores, conseguiram com eles pactuar 2 bilhões e meio que, pasmem, senhores, estão ficando com os promotores e com a 13ª Vara de Curitiba. 2 bilhões e meio, tentando legalizar nesse seu pacote. Tentando legalizar nesse seu pacote. Como Vossa Excelência quer legalizar práticas como a questão do 2º grau, que se fosse legal, Vossa Excelência não proporia, que é a mudança no Código de Processo Penal. Por último, o senhor tocou no tema do COAF. O senhor disse o seguinte: me deram, eu não pedi, ele veio e eu quero ficar. Foi isso que o senhor disse. E para ficar agora, já disseram aqui, precisa de dar 2 ministérios para conseguir voto. Mas se o senhor não quer e não pediu, eu pergunto para o senhor, por que ficar com o senhor? Porque no mundo inteiro o COAF fica nos ministérios da Fazenda. O COAF é um órgão de inteligência de movimentação financeira. O único lugar do mundo que o COAF vai ficar no Ministério da Justiça é no Brasil. Se ficar. Porque vai tornar a inteligência financeira um problema policial, quando muitas vezes não tem. O senhor falou de vazamento. O senhor falou de vazamento. O senhor é conhecido como uma pessoa que quebrou o sigilo, sendo juiz de 1º grau, de uma conversa de uma presidente da República. Imagina dar para o senhor, o ministro Teori Zavascki, o ministro Teori Zavascki o censurou, porque o senhor fez ilegalmente, o senhor precisou pedir desculpa ao ministro. Mas, o que o senhor quer agora? O senhor mesmo disse, vazamentos acontecem, mas aconteceram quando o senhor era ministro, era juiz. O que nos dá a certeza que esses vazamentos não vão acontecer quando o senhor está na condição de ministro para fazer a espionagem de adversários e fazer também uso desses vazamentos para pressionar? Porque eu termino. Porque todos aqui, é o tema, ele falou do COAF, ele está defendendo aqui, nas vésperas da votação do COAF, que o COAF fique com ele. O COAF, que no mundo inteiro está no Ministério da Fazenda, ele quer que o único país que fique no Ministério da Justiça seja o dele. E ele pode pedir ao COAF todas as movimentações financeiras estranhas, ilegais. E ele fala em vazamento sendo uma pessoa que tem precedentes de vazamento quando exerceu o papel de juiz. E o COAF já vazou, sim. Como teve vazamentos na Receita Federal em relação a ministro do Supremo, ministro do STJ, etc. Eu quero perguntar isso, ministro, para concluir. Porque todo esse show que Vossa Excelência fez, que resultou na eliminação da indústria da construção civil brasileira, te deram o cargo de ministro. Agora eu sei que tem o fundo eleitoral em Curitiba e parece que o senhor tem um projeto de ser candidato à presidência da República. Eu queria saber se essas seguranças o senhor está dando à sociedade brasileira, que não vai ter vazamento. Todos arrependidos do presidente que votaram, mas tudo bem. É um bom reconhecimento que estão arrependidos. Agora, a pergunta que faço a Vossa Excelência é a seguinte, para concluir. Vossa Excelência disse, nós temos que implementar tal medida para aprender com os nossos erros. A pergunta que eu faço é a seguinte, ministro, o senhor aprendeu com os erros que cometeu, que levaram a indústria da construção civil pesada no Brasil à falência? Essa é a pergunta que termina e termino antes do tempo para ajudar o meu presidente. O senhor aprendeu com os erros que cometeu, que levaram a indústria da construção civil pesada no Brasil à falência?
Eu tive a oportunidade de trabalhar nessa casa, Comissão de Combate ao Crime Organizado, CPI do Tráfico de Armas. Tive a oportunidade de presidir no Rio Grande do Sul uma CPI de combate ao crime organizado. E, de fato, eu quero dizer ao senhor que eu esperava que o pacote de medidas pudesse atender a um conjunto de expectativas que envolve fronteiras, sistema prisional, inteligência, valorização da atividade policial. E fiquei frustrado, porque acho que um conjunto de questões fundamentais para trazer mais paz, segurança para a população brasileira foram absolutamente esquecidas. Ele é muito mais um projeto para tentar dar uma resposta política para questões da Lava Jato do que propriamente um projeto de segurança pública. Sobre isso, presidente, inclusive, eu gostaria de dizer que eu tenho um conjunto de opiniões. Eu, por exemplo, defendo o fim do inquérito policial. Eu defendo o juiz de instrução, como existe na quase totalidade dos países do mundo. Eu defendo o fim do concurso para delegado de polícia. Eu defendo a carreira única. Eu acho que um policial federal deveria fazer o concurso e ser delegado, seria o ápice da carreira dele, como é em qualquer lugar do mundo. Eu sou contra, por exemplo, um governo que dá um tratamento para os policiais militares na questão da Previdência e não dá o mesmo tratamento para os policiais civis, para os policiais federais, para os policiais rodoviários federais, para os agentes penitenciários. Por que razão? Esses policiais são policiais de segunda importância? O pensionista de um policial civil, de um policial federal que for morto, vai ter um tratamento diferente do policial militar? Por quê? Então eu sou contra a lógica que esse governo tem tratado o tema da segurança, porque ele não valoriza a atividade do servidor, não tem uma política efetiva para as questões centrais. E isto mostra uma seletividade, a forma como se faz política com as políticas públicas. E é por isso que nós defendemos, de fato, uma política de segurança pública que tem, inclusive, no servidor, uma questão central. Agora, vejam bem, para mim existe uma questão que ela é fundamental, chama inteligência da investigação. Senhor presidente, Vossa Excelência me permita. O presidente Jair Bolsonaro mora num condomínio. Ele foi eleito presidente da República. Para entrar naquele condomínio precisava se identificar. Lá estava o Exército, estava a BIM, estava a Polícia Federal, e ninguém sabia que tinha do lado da casa dele um bandido morando. Nenhum órgão de inteligência do país detectou que o assassino, ou pelo menos um dos assassinos da Marielle, morava na casa do lado do Bolsonaro. Um cara que tinha 117 rifles, 0 bala, americanos. Nenhum órgão de inteligência, o Exército estava lá fazendo intervenção no Rio de Janeiro. Olha o risco que correu a família do presidente. Imagina, né, passeando ali o filho do presidente, a esposa do presidente, e os milicianos morando dentro do condomínio, e nenhum órgão de inteligência detectou isso. Senhor presidente, o governador do Rio de Janeiro estava agora no helicóptero, hoje a imprensa atrás, tinha um miliciano dentro do helicóptero. Um chefe de milícia da região onde ele atacou, dentro do helicóptero. E os órgãos de inteligência não percebem isso? Não detectam isso? Ou será que isso é uma seletividade? Quando a gente traz a questão do Queiroz, não é por uma questão, né? Quando a gente diz, cadê o Queiroz? Por quê? Porque os milicianos estavam nomeados, a família dos milicianos estava nomeada no gabinete do filho do presidente da República. O presidente da República tinha nomeado no seu gabinete aqui em Brasília a filha de uma pessoa que está envolvido com a milícia. Isso não é um fato grave. O doutor Sérgio Moro gosta muito de falar nos Estados Unidos. Imagina se a família do presidente dos Estados Unidos estivesse envolvido com crime organizado. Imagina se os filhos do presidente da República nos Estados Unidos tivessem nomeado nos seus gabinetes familiares de assassinos, milicianos do crime organizado. Será que isso seria tratado com essa naturalidade, como tem sido tratado? Imagina se os mafiosos dos Estados Unidos trabalhassem no gabinete dos filhos do Trump ou do Obama. Se a imprensa trataria com essa tranquilidade. Se o ministro da Justiça diria, isso não me diz respeito, é um assunto do Ministério Público do Estado.
Nós estamos falando do crime organizado no coração do poder, da família do presidente da República, com suspeitas de depósitos de milicianos na conta da esposa do presidente da República, dos filhos do presidente da República. Isso é uma questão de Estado. Nós podemos ter hoje no país uma quadrilha com fortes influências, porque o crime organizado, o doutor Sérgio Moro sabe disso, e a milícia, mais do que qualquer outra organização, ela só pode existir se ela tiver tentáculos na estrutura de poder do Estado. Ela é o Estado. Ela está no Ministério Público, ela está no Poder Judiciário, ela está aqui no Poder Legislativo e ela está no Poder Executivo. Combater o crime organizado requer inteligência, investimento, valorização da atividade policial, e nada disso está presente nesse plano. Senhores e senhoras, o Brasil quer mais paz, mais tranquilidade, mais segurança, mas não com seletividade, não com utilização do Ministério Público, do Poder Judiciário, para fazer disputa política, para fortalecer projeto de poder, para alterar de maneira substancial toda uma lógica que tem como resultado isso que o Brasil hoje está vivendo. O desemprego explodindo, a falta de qualquer perspectiva, nosso país virou piada no exterior, um presidente inepto, tudo isso em troco do quê? Então, doutor Sérgio Moro, a minha sugestão, refaça esse projeto. Converse com pessoas que entendem de segurança pública. Converse com os policiais federais, com os policiais civis, com os advogados que estão tendo as suas prerrogativas atingidas nesse projeto. E realmente venha com um projeto de segurança pública. E não com um projeto político de uma disputa de poder para justificar o injustificável, como o senhor disse aqui. Bolsonaro quer agradar os que votaram nele. Não é isso que o Brasil quer. O Brasil quer uma coisa séria, isso vocês não estão fazendo.